Olá, queridos, graça e paz, seja bem-vindo ao nosso canal Projeto Vida Nova, 25 de agosto. Você vai assistir uma das nossas mensagens gravada em uma das nossas reuniões. O meu desejo é que você seja muito abençoado e que Deus fale tremendamente ao seu coração. Compartilhe esse vídeo, dê o joinha e que Deus te abençoe. Me pediram que trouxesse uma palavra para as famílias. E pensar em família é sempre algo muito complicado, né? Porque família é complicado. Eu não sei a sua família, a minha família é complicada. Nós somos 5 pessoas, cada um com um temperamento, cada um com uma personalidade. Isso é uma complicação. Nós às vezes temos a doce ilusão de pensar que a família vai ser uma perfeição, a família vai ser algo simples e algo sempre agradável de conviver. Por mais que amemos a nossa família, e esse seja o nosso desejo, família sempre traz complicação, né? Quando eu e Viviane estávamos para casar, depois de namorarmos 7 anos, isso porque começamos muito jovens, começamos a namorar com 15 anos, e sentamos então uma semana antes do nosso casamento, data marcada, tudo pronto, para conversar com o nosso pastor. Ele tinha feito alguns testes conosco, nosso pastor tinha uma formação também em psicologia. E quando sentamos então no início da semana para conversar, ele disse: olha, eu queria dizer para vocês que vocês não têm nada para dar certo. E se vocês não fossem cristãos, eu não recomendaria e não aceitaria fazer do casamento de vocês. Isso foi para mim uma complicação muito grande, porque foi uma semana de desespero, porque Viviane saiu dali naquele dia dizendo: eu não quero mais casar. Eu não quero casar para sofrer, eu não quero casar para ser infeliz, eu não quero casar para começarmos um projeto e o projeto ser interrompido. E depois de 7 anos juntos, eu tinha mais uma semana para convencê-la de que casar seria uma boa coisa. Mas eu me apeguei a uma palavra que o nosso pastor tinha dito, e ele tinha dito: se vocês não se encontrarem em Cristo, vocês não darão certo. E eu disse para ela: nós vamos nos encontrar em Cristo, o negócio vai dar certo, a gente vai casar, a gente vai estar junto. E hoje, graças a Deus, a gente tem 25 anos de casado. Por algumas vezes nós voltamos, né? Logo depois de 2 anos de casado, nós mudamos da nossa cidade. E quando nós voltávamos para ver a família, a gente sempre visitava a igreja. E eu fazia questão de entrar com ela de mão dada e olhar para o meu pastor e falar assim: você estava errado, deu certo, a gente está aqui. Mas o pastor Samuel não estava errado. Realmente, se nós como família não nos encontrarmos em Cristo e recebermos dele a direção, nada vai dar certo. E hoje, quando o pessoal cantava e nós cantávamos juntos, adorando ao Senhor, louvando ao Senhor, eu olhava para cada letra, para cada frase de cada música cantada e falava assim: uau, que desafio! Que desafio! Porque enquanto estamos aqui, levantamos as mãos, cantamos e dizemos: que coisa maravilhosa! Amanhã vai dar tudo certo, a última palavra é do Senhor, a última resposta é do Senhor. Eu não sei vocês. Eu chego na segunda-feira cheio de ansiedade, cheio de preocupação, desesperado, dizendo: vai dar certo mesmo. Mas no domingo à noite eu cantei que tudo ia dar certo. No domingo à noite eu disse que a última palavra é de quem? É do Senhor. A última resposta é do... Mas na segunda eu entro em desespero. Eu digo: Senhor, será mesmo que o Senhor vai dar a palavra? Será que a resposta vem? E a gente vive como família numa preocupação tremenda, tremenda. A gente vive como família preocupado com o sistema político que vai ser inserido ou não inserido, com o conjunto de leis que está sendo formado ou o conjunto de leis que vai ser desformado. A gente vive numa ansiedade muito grande se as coisas que a comunidade nos oferece vão pressionar os nossos filhos ou não. A gente vive numa ansiedade muito grande se tudo aquilo que está à nossa volta vai ruir e se a nossa família também vai ruir. É incrível pensarmos que o tempo inteiro como família, nós vivemos ansiosos, nós vivemos preocupados. Queridos, a única forma, né, e eu hoje não posso aqui dar conselhos, já diz lá em Minas, eu sou mineiro, que se conselho fosse bom, não se dava, seria vendido. Mas uma coisa eu tenho convicção: quando a palavra de Deus nos orienta sobre assuntos e sobre a vida, a palavra de Deus está correta. O fruto da nossa ansiedade é justamente a consequência da nossa humanidade. O resultado das nossas preocupações é pelo fato de nós vivermos olhando o mundo, mas pensando e vendo o mundo também com os nossos olhos.
A grande crise que nós enfrentamos como ser humano, como indivíduo ou como família, é pelo fato de vez em quando, desviarmos o nosso olhar daquilo que Deus tem como palavra e começarmos a viver segundo a nossa palavra, segundo o nosso conceito. Hoje é interessante que uma das coisas que mais tem dado certo, eu acredito que são terapias e terapeutas familiares, porque toda família tem a sua crise. E hoje eu queria usar com você, ou pensarmos em uma família como exemplo, um texto que você já deve ter lido várias vezes. Mas eu queria te convidar a voltar de novo, olhar para esse mesmo texto e entender como que situações simples de uma família, como que crises complicadas de uma família, como que situações inesperadas para uma família podem ser vividas e podem ser vencidas. Eu não quero prometer e nem poderia nunca dizer isso, que você não vai ter as suas crises, que você não vai ter problemas, que se você viver tudo que eu vou dizer aqui a partir de amanhã, tudo já deu certo, porque a Bíblia mesmo, a própria palavra me diz que o mundo jaz no maligno. O próprio Jesus nos advertiu que no mundo nós teríamos, mas que nós deveríamos ter o bom ânimo, a boa convicção, a esperança, a certeza de que Ele venceu o mundo. E da mesma maneira que Ele venceu o mundo, nós também venceremos o mundo. Você acredita nisso? Agora me diz, como que Cristo venceu o mundo? Qual foi a vitória de Jesus sobre o mundo? Não lembra? Sério que não lembra? Como que Jesus venceu o mundo? Quando Ele carregou a cruz e se permitiu ser executado na cruz. A nossa convicção e a nossa esperança de vitória sobre o mundo, sobre as crises, ansiedades, é quando nós entendemos a nossa missão neste mundo, vivemos pela nossa missão e morremos pela nossa missão. E a missão de cada homem, de cada mulher, de cada família de Deus, é fazer com que a glória de Deus seja manifestada. Porque no momento em que Jesus foi erguido no madeiro, a glória de Deus foi erguida nos céus. No momento em que Jesus foi colocado na sepultura e ao terceiro dia ressuscita, a glória de Deus foi reconhecida. A família e o indivíduo precisa pensar e entender que ele não vive mais por ele, mas como diz o apóstolo Paulo em Gálatas, no capítulo 2, o verso 20, não vivo mais eu, mas a vida que agora vivo, eu a vivo pela fé em Cristo Jesus. A família precisa entender a sua missão, precisa entender o seu papel, viver pela sua missão e morrer pela sua missão. Se você abrir comigo no texto de Gênesis, no capítulo de número 12, você vai se deparar com uma história conhecida, quando Deus chama Abraão e quando Deus dá a Abraão uma missão, quando Deus determina a Abraão algo que ele deveria fazer, pela qual ele deveria viver e pela qual ele iria certamente morrer. Gênesis no capítulo 12, do verso 1 ao verso 4, o texto sagrado nos diz: Então o Senhor disse a Abraão: Sai da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai. Vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Observe o verso 4. Partiu Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu da terra. Queridos, a convicção de Abraão acerca de quem era Deus era uma convicção do tamanho que nós temos, ou uma convicção muito menor. Abraão não foi um filho que cresceu sendo ensinado sobre os caminhos do Senhor. Abraão não tinha nenhuma noção específica e muito clara de quem era Jeová. Abraão não tinha informações, formações, cargas culturais, emocionais, que o levavam a entender o poder e a graça de Deus sobre a sua vida. Abraão foi criado em uma família de idólatras, em uma terra onde o nome de Jeová não era reconhecido, e de repente Abraão tem com Deus uma experiência ímpar.
Ele ouve Deus o chamando e dizendo: sai da sua terra, sai do meio da sua parentela. Vá para um caminho que eu vou te mostrar. Eu não sei o que você pensaria, como você reagiria, se uma voz soasse no seu coração, no seu ouvido, dizendo: deixa a história da sua família, deixa a história da sua vida, deixa todo o contexto e as coisas que você está habituado e vá para um lugar que eu vou te mostrar onde é. Eu não sei se você sairia de pronto e obedeceria. O que você acha? Sairia ou duvidaria? Eu duvidaria. Eu diria sair, abandonar, deixar todas as coisas. E eu digo isso para vocês porque alguns anos atrás, quando estava na cidade de Vitória, no Espírito Santo, e um embate de algumas semanas com Deus, Deus me disse: Fábio, chegou o seu tempo, sai de Vitória, junta a sua família, deixa tudo para trás, abandona todas as coisas e vai para um lugar que eu vou te mostrar onde é. E por 6 meses aproximadamente eu dizia para ele: eu não vou, de jeito nenhum. Ele dizia: Fábio, sai da sua terra, larga todas as coisas, junta só como aqui Abraão, sua esposa, seus filhos, as suas pequenas coisas, porque as grandes você não vai poder levar, e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Eu dizia para ele: eu não. Depois de um bom tempo, Deus me convenceu de que eu deveria ir. Eu disse: ok, então eu vou. E aí eu fui conversar com minha esposa, dizendo: olha, filha, abandona todas as suas coisas, deixa todo o seu conforto, larga tudo que você tem, junta pequenas coisas e vamos para um lugar que Deus vai nos mostrar. E o que a minha mulher de fé disse? Eu não. E por algumas vezes eu conversava com ela e dizia: eu não quero nem conversar sobre isso. Porque não é comum você abandonar as coisas que você tem apego. Não é fácil você abrir mão de tudo aquilo que você está habituado a conviver com ele. Não é muito simples você deixar para trás uma história e começar a viver uma nova vida e uma vida que é guiada pela fé. Não é simples você abrir mão de convicções que te acompanham por tanto tempo e começar a desenvolver novas convicções. Mas o que nós precisamos entender é que aquilo que Deus diz para fazer é o que nós devemos fazer. E hoje, quando olhamos para trás, depois de termos saído na expectativa de que iríamos para um continente, e Deus nos manda para um outro continente, pensando em adquirirmos alguns confortos culturais para onde nós estaríamos indo, e Deus nos leva para um lugar completamente desconfortável, nós olhamos para trás e dizemos: Deus fez tudo perfeitamente, da melhor maneira que poderia ter sido feito. E se tivéssemos que fazer tudo de novo, faríamos agora com mais convicção ainda, com mais alegria e com mais desapego. Porque Deus sabe exatamente o que faz. A família, quando quer viver realmente uma experiência com Deus e ter dele a última resposta, a última palavra, confiar que a vida não precisa viver sobre uma ansiedade, mas que temos a tranquilidade de saber que Deus está no controle de todas as coisas, é preciso olhar o chamado de Deus e entender que todos nós fomos convocados a abandonar a nossa antiga vida e a partirmos agora para um lugar que Deus vai nos mostrar. No momento em que nós ouvimos a voz do Espírito e entendemos que Jesus é o nosso único e suficiente Salvador, tudo que nós tínhamos se tornou coisas do passado, coisas antigas, e eis que tudo se fez novo. Nós começamos a andar agora em uma novidade de vida. E quando você olha o texto comigo, você vai perceber que o texto é muito claro em dizer: sai da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa do seu pai, e vá para um lugar que eu vou te mostrar. Não é possível nós vivermos uma vida centrada com Deus, colocarmos a nossa família no altar de Deus, se estamos apegados à nossa vida passada, se estamos presos à nossa cultura passada, aos nossos hábitos passados, ao nosso costume passado, ao nosso estilo e forma de pensar do passado, porque agora nós já não somos mais pessoas normais, mas somos seres espirituais transformados, resgatados, perdoados, justificados e limpos pelo poder de Jesus Cristo. Nós vivemos uma outra vida. Só que toda essa história ela vem encorpada agora com uma experiência familiar, mas uma experiência familiar que se divide. A família vive uma experiência como família, mas cada membro da família tem que ter a sua própria experiência com Jesus.
Eu queria que você passeasse comigo na sua Bíblia, em alguns textos. Se você vai comigo em Gênesis, no capítulo 1, verso 4, quando se diz aqui, com muita clareza, o que Abraão faz, nós percebemos a disponibilidade de Abraão. O texto diz que Abraão fez o quê? Partiu. E partiu como? Como o Senhor lhe havia ordenado. A experiência de Abraão no seio da sua família é única. Porque Abraão é que ouve a voz de Deus, Abraão que tem o entendimento do chamado de Deus, Abraão é que recebe os detalhes da sua viagem, mesmo sendo uma viagem para o desconhecido, mas o texto me diz que Abraão não negocia, que Abraão não tenta achar uma maneira alternativa, Abraão não busca por atalhos, mas o texto diz que ele partiu conforme o Senhor havia lhe ordenado. Abraão não tinha nenhuma capacidade, Abraão não tinha nenhuma habilidade, Abraão não tinha nenhuma expertise maior do que a que nós temos. Abraão era tão limitado quanto nós somos. Abraão tinha tantas fraquezas como nós as temos. Abraão tinha tantas dúvidas ou mais como nós as temos. Mas o texto me diz que ele, ao ouvir e a ter a experiência com Deus, ele faz segundo aquilo que o Senhor havia lhe ordenado. Se você for comigo ainda, um pouquinho mais à frente, ou aliás, volte um pouco atrás, por favor. Capítulo 12, verso 1. O Senhor deu uma palavra a quem? A Abraão. Por que o texto de Gênesis diz que o Senhor deu uma palavra ou o Senhor chamou a Abraão? O texto de Gênesis ele vem carregado de questões culturais. E a cultura da época de Abraão era uma cultura patriarcal. Era o pai, era o chefe, era o homem da casa que decidia o caminho em que a família iria tomar. Eu estou dizendo isso para você e queria que você, homem, entendesse uma coisa comigo. A Bíblia diz que você é o homem da sua casa. Você é o chefe da sua casa. E você, como homem, como pai, como esposo, como indivíduo, você tem que ter a sua experiência com Deus e a sua vida de obediência com Deus. Nós estamos vivendo em uma sociedade complicada, onde homens estão sendo, na verdade, meninos. Eu tenho dito para alguns pastores que eu tenho ficado assustado ao ver homens que estão se preparando para o casamento, se organizando nos últimos dias, com as noivas preocupadas em arrumar toda a casa, em equipar toda a família, em preparar todas as coisas, e o homem da casa preocupado se vai sobrar dinheiro para ele comprar o seu PlayStation e levar para a sua nova casa. É uma infantilização do papel do homem. Não há nenhum problema se você joga seu PlayStation, não há nenhuma crise quanto a isso. Mas a crise é quando a valorização e quanto a preocupação do homem estão em coisas que o levam para viver uma vida individual dentro da sua casa. Um dia desse, conversando com uma colega de trabalho, ela dizendo assim, ainda animada, empolgada, nossa, meu marido ficou a semana inteira virando a noite jogando PlayStation. Eu disse, como? Ela a semana inteira, de segunda até sexta-feira, eu não sei como que ele aguenta. Ele chega do trabalho às 7h, ele brinca um pouquinho com as crianças, depois da janta ele senta no sofá e joga até às 6 da manhã. Dorme até às 8h30, porque ele pega no trabalho às 9 novamente. E falei, uau, que experiência boa, né? Incrível, o marido conseguiu passar a semana inteira virando a noite jogando PlayStation. O texto me diz que quando Abraão tem a sua experiência com Deus, como chefe da sua casa, ele diz, eu vou fazer aquilo que o Senhor me mandou. Há inúmeras e inúmeras recomendações bíblicas para quem é o chefe da casa. Há inúmeras. E você precisa fazer exatamente aquilo que a palavra lhe ordena. Tal como Abraão saiu como o Senhor havia lhe ordenado. O homem da casa ele vai ter momentos de crise. Abraão teve as suas crises.
Abraão chega com a sua esposa, junto com a sua família, junto com todos os seus pertences, em um reinado. Ele olha e diz: poxa vida, o rei vai achar que a minha esposa é bonita demais, e ele vai acabar me matando por causa disso. Na sua fraqueza, na sua limitação, o que Abraão faz? Ele mente, ele engana, ele trapaceia, na intenção de preservar a sua vida, e não preocupado com a sua família. E não por uma vez, mas por duas vezes, Deus o corrige, Deus o ensina, Deus coloca de novo no caminho, e Abraão segue a sua jornada. Nós, homens, estamos passíveis de erros, mas nós precisamos colocar os nossos erros diante do Senhor, retomar a nossa visão, retomar o nosso caminho e voltarmos a nos endireitar segundo aquilo que Deus quer. Mas Sara também teve algumas participações muito importantes, e a mulher precisa ter a sua própria experiência também com Deus. Se você, esposa, ler comigo de Gênesis 12, do versículo 1, ao versículo de número 4, você não vai encontrar Sara dizendo: mas Abraão, nós estamos indo para onde? Você não vai encontrar Sara dizendo: eu não vou de jeito nenhum. Se você teve a sua experiência com Deus, o problema é seu. Durante toda a jornada de Abraão, você não vê Sara murmurando, reclamando, insistindo, pedindo, exigindo alguma coisa a mais do que Abraão poderia fornecer. A família precisa ter experiências como família, mas as experiências com Deus também precisam acontecer. Se você, esposa, e claro, você, marido, vai comigo também no texto de Gênesis, no capítulo 18. Se você ler comigo do verso 11 ao verso 14, você vai se deparar com uma história interessante. O texto diz que Abraão e Sara já eram velhos, de idade bem avançada. Sara já tinha passado da idade de ter filhos, por isso riu consigo mesma, quando pensou: depois de já ser velha e o meu senhor idoso, ainda terei esse prazer? Mas o Senhor disse a Abraão: por que Sara riu e disse: poderei realmente dar à luz, agora que sou idosa? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei a você, e Sara terá um filho. Pule comigo para o capítulo 21, verso 2 ao verso 7. Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice, na época fixada por Deus em sua promessa. Abraão deu o nome de Isaque ao seu filho que Sara lhe dera. Quando seu filho Isaque tinha 8 anos de vida, Abraão circuncidou conforme Deus lhe havia ordenado. Verso 6. Sara disse: Deus me encheu de riso, e todos souberem disso, e rirão comigo. E acrescentou: quem diria a Abraão que Sara amamentaria o seu filho? Contudo, eu lhe dei um filho em sua velhice. Sara tinha suas crises, Sara tinha suas limitações, Sara tinha suas dúvidas, mas Sara precisou ter a sua experiência pessoal com Deus. A esposa, ela precisa também entender o seu papel dentro do seu lar. E eu não coloco aqui o papel como o homem acima e a mulher embaixo, mas um papel igualitário da responsabilidade de buscarem a Deus, se encontrarem com Deus, ter experiência com Deus, uma vida de crescimento com Deus. Sara poderia murmurar, reclamar, rejeitar, Sara pôde até duvidar, mas quando ela se depara com aquilo que Deus tinha dito, ela se submete, ela começa a experimentar. O texto me diz então que ela fala: o meu riso chegou porque o meu filho chegou. Quem diria que Abraão teria filho na sua velhice? Mas ela diz: mas o Senhor cumpriu a sua promessa. A família vai viver longe de ansiedade quando o esposo tem o seu papel, tem a sua experiência com Deus, e quando a esposa o acompanha tendo a sua própria experiência com Deus. Não por uma, mas por muitas vezes. Viviane me disse: Fábio, será que é isso que Deus quer de nós? Porque eu não tenho sentido isso no meu coração. E eu, como bom homem, calado fiquei, não respondi. Depois de 1, 2, 3 dias, ou algumas semanas, eu voltei e dizia: filha, será que Deus não quer alguma coisa diferente de nós? Porque eu não tenho sentido isso no meu coração. E ela, como uma esposa tão sábia, dizia: Fábio, que bom que você teve essa experiência, eu não tinha pensado nisso. Ela que tinha me dito, ela que tinha tido a experiência individual com Deus,
E a partir da sua experiência com Deus, ela me disse, pensa direito, reflete no caminho, pensa no que Deus está dizendo. E como um bom homem, nós nunca dizemos, você está certa, mulher. Como um bom homem, a gente para, a gente silencia, a gente se retira. E a gente volta dizendo, não é que eu pensei nisso. E a esposa diz, como você é um homem sábio e inteligente. É desse jeito, meu irmão. Mas é a experiência individual com Deus que permite alguém dizer, pense bem naquilo que você está fazendo. Mas em muitos momentos, e não um ou dois, ela me disse, Fábio, será que você não está errado nisso? Eu disse para ela, não, acho que não estou errado não. E ela disse, então vamos juntos. E quando chegou lá na frente deu errado, sabe o que ela me disse? Fica tranquilo, filho, pensa direito, busca de Deus de novo, e a gente segue em diante. Nunca houve eu te disse, eu te avisei, eu sabia, senão não teve. Porque na experiência dela com Deus, ela entendeu, é preciso que o meu marido tenha a experiência dele com Deus. Não há nenhum momento em que Sara reclama, não há nenhum momento em que Sara duvida de Abraão, não há nenhum momento em que Sara critica, não há nenhum momento que ela diz, Abraão é impossível, ela diz para Deus. Ela tem o seu riso, ela tem o seu questionamento, ela tem a sua dúvida para com Deus. E Deus a responde dizendo, filha, confia. Na primavera eu vou voltar. E na primavera você vai ter um filho. E ela diz, conforme Deus me disse, hoje eu tenho um filho. A família que quer viver tranquila e consciente, vivendo diante de Deus, é a família que tem o esposo que busca o Senhor e tem a sua experiência. E que tem a esposa que busca o Senhor e tem a sua experiência. Mas a família não é composta só de esposo e de esposa. A família é composta também dos nossos filhos. Os nossos filhos precisam ter a mesma experiência com Deus. Os filhos, até uma certa idade, eles vivem a experiência de Deus segundo a experiência que o pai e a mãe têm. Mas chega um momento em que os filhos precisam ter as experiências pessoais. E sabe quando é esse momento? Quando o seu filho começa a fazer alguma coisa na sua casa e esconder daquilo que faz. Isso começa por volta aí de um ano e meio. Começou a andar sozinho, ele joga uma coisa no chão, ele corre para o outro lado da casa. Lembra dos seus filhos quando tinha essa idade? Já faziam isso? Minhas filhas hoje têm 20, 16 e 15 anos. E de vez em quando a gente começa a conversar algumas coisas e algumas histórias antigas começam a surgir e a gente diz, mas você fazia isso? Lá em casa teve uma vez que tinha aquela bisnaguinha da turma da Mônica de salaminho. E a gente comprava porque era de frango, as minhas adoravam. E teve uma vez que nós achamos uma daquelas bisnaguinhas com a marca de dente. E nenhuma das três tinha feito aquilo. Eu disse, você fez? Ela falou, não, eu não fui eu, também não fui eu, também não fui eu. Aí eu sempre dizia lá em casa assim, foi a sua avó que veio aqui e fez isso. Minha mãe mora muito longe, mas eu sempre dizia que foi sua avó. Há pouco tempo atrás, a gente numa conversa, minha filha disse assim, porque eu comia sempre a mortadela lá que ficava na geladeira. Eu disse, como? Uma das outras filhas deixou assim, foi desfraldada muito tarde. E chegou um período que a gente não aguentava mais comprar fraldas. E a gente fez um acordo, E eu tinha 3 usando fralda no mesmo período, sabe? E a gente fez um acordo com ela dizendo o seguinte, a cada fralda que você não usar, você ganha R$1. Isso foi proposta da mãe. A mãe fez essa proposta para ela. E de manhã a gente acordava, ela vinha com a fralda sequinha, dizendo, mãe, olha aquilo aqui, mãe, a minha fralda está seca. Aí a mãe tirava R$1 e dava. Outro dia, mãe, a fralda está seca. R$1 e dava. Uns dias atrás, a gente conversando, ela dizia assim, mãe, lembra quando você me dava R$1 da fralda seca? Aí a gente já falou assim, lembro. Ela dizia, mãe, eu acordava às 5h30 da manhã, tirava a fralda mijada, enrolava, jogava pela janela do apartamento, colocava uma fralda seca e dizia, mãe, a fralda está seca. Os nossos filhos, eu quase pedi todos os R$1 de volta, sabe, corrigidos, mas não deu. Os nossos filhos são pecadores. São bonitinhos, são lindinhos, são nossos, mas são pecadores. Foram gerados em iniquidades e foram concebidos em pecado.
Os nossos filhos já vêm desde a sua progenitura. Eles já vêm com a carga hereditária muito pesada, que é a carga do pecado. E até uma certa idade, então, eles vivem a experiência de fé do pai e da mãe. Mas os nossos filhos precisam ter a experiência de fé pessoal. Os nossos filhos precisam ouvir de Jesus. Os nossos filhos precisam ouvir, sim, que eles são pecadores. Os nossos filhos precisam entender que Deus é soberano e que a vida deles precisa estar na mão do Senhor. Porque muitos pais e muitas mães estão vivendo em plena harmonia, mas os filhos estão causando um verdadeiro inferno dentro de casa. Eu conheço bebezinhos de 1 ano e meio, 2 anos, que mandam em casa. Eles dizem para o pai, eu não quero, e o pai diz, você quer? Ele diz, eu não quero, o pai diz, tá bom, você não quer. Ele diz, mas você vai querer, pai, o pai diz, eu não quero. Ele diz, você quer, pai, o pai diz, eu quero. E quando é pequenininho a gente diz, que bonitinho, que temperamento forte. E vai criando um monstro dentro de casa, O seu filho precisa ter uma experiência com Deus. E é você que vai conduzi-lo a essa experiência. Vamos na história de Abraão de novo. Olha que interessante. Gênesis, no capítulo 22, do verso 1 ao verso de número 7. O texto diz que, passado algum tempo, Deus pôs a Abraão à prova, dizendo-lhe, Abraão, e ele respondeu, eis-me aqui. Então disse Deus, toma o seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, vá para a região de Moriá e sacrifique-o ali como holocausto, num daqueles montes que eu te indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se, preparou o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos e Isaque, o seu filho. Depois de cortar a lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No 3º dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar de longe. E disse ele aos seus servos, fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros do seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os 2 juntos, Isaque disse ao seu pai Abraão, meu pai? Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou, as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? O interessante desse texto é pensar que Isaque, por volta dos seus 7, 8 anos de idade, já tinha intimidade em ir ao templo do Senhor, ou ao encontro do Senhor, para fazer holocaustos. Abraão disse que o seu filho estava com ele, o texto diz que ele coloca então as brasas, e o filho pergunta, está faltando alguma coisa? Faltando alguma coisa porque ele já sabia qual era o ritual. Ele percebe a falta do sacrifício, porque ele já sabia a reação ou a ação de culto a Deus exige lenha, exige fogo, mas exige também um sacrifício. O que nós temos nesse texto é justamente uma visão muito clara de que Abraão, desde a tenra idade, carregava o seu filho junto consigo, dizendo, vamos ali adorar o Senhor. E é assim que nós adoramos. Você pai, você mãe, precisa levar o seu filho à adoração. A igreja não é responsável por educar o seu filho. A sociedade não é responsável por educar o seu filho. A escola não é responsável por educar o seu filho. São instrumentos ou ferramentas que ajudam na educação, mas a educação é responsabilidade do pai e da mãe. Eu fui pastor por 12 anos e não foi 1 ou 2 vezes que os pais chegavam e diziam, pastor, precisa ajudar, a escola bíblica dominical está muito fraca, meu filho não está aprendendo nada da Bíblia. É claro que não. A escola dominical pode ser a mais excelente, a classe das crianças pode ter a melhor qualidade do mundo, mas nunca vai ser suficiente para ensinar o seu filho sobre a Escritura, porque ela passa 1 hora ali dentro da classe, aprendendo com o esforço das pessoas que estão envolvidas no departamento infantil, mas ela passa os outros 6 dias da semana e quase os 7 dias da semana dentro da sua casa. E se você não leva o seu filho até o altar de adoração, para que ele entenda que tem que ter lenha, tem que ter fogo e tem que ter o sacrifício, ele nunca vai aprender isso. E ele vai chegar aqui e vai dizer, tia, não tem um filminho da Disney para a gente ver? Tia, não dá para ligar aí no TikTok, a gente faz uma dancinha enquanto o pessoal está lá no culto? Eu vivo em uma região que é São José dos Campos.
uma região de uma perspectiva abençoadíssima. Tem a Embraer, tem o ITA, tem a Chevrolet, tem a Chery e tantas outras empresas grandes. O sonho de toda família é que os filhos comecem a ingressar na sua vida educacional estudando na escola da Embraer. Porque uma vez que o filho entra na escola da Embraer para fazer o ensino médio, ele tem então todo o ensino de graça, ele tem transporte, ele tem alimentação, ele tem uniforme, ele tem a taxa do Enem paga, e se ele conseguir uma boa nota, ele tem a faculdade garantida, mesmo que seja particular. A Embraer paga tudo. Então toda família quer que o filho entre na Embraer. E os pais exigem então que os filhos tenham boas notas, que os filhos estudem muito, que os filhos façam cursinho, que os filhos não sei o quê, e que os filhos mais não sei o quê, e que os filhos mais não sei o quê. De vez em quando a gente conta com um pai na igreja e diz: cadê o seu filho? Está fazendo simulado hoje, não vai vir no culto. Passa o outro domingo: seu filho, não, o simulado é todo domingo, o cursinho é de segunda a sexta e todo domingo tem simulado. E todo domingo o menino está fazendo simulado. Eu digo para minha esposa que a Embraer é uma maldição espiritual na vida das famílias em São José dos Campos. Porque os pais não querem saber se os filhos estudam a Bíblia, se os filhos estudaram a lição da semana da igreja, se os filhos fizeram uma devocional, se os filhos têm um tempo com Deus, se os filhos têm uma experiência com Deus, mas eles querem saber se os filhos estão educacionalmente bem instruídos. Qual é a cobrança que você faz para os seus filhos na sua casa? Qual é o acompanhamento que você tem com os seus filhos na sua casa? Em casa nós desenvolvemos um hábito muito antigo e que hoje nos mostra o quanto é eficaz quando os filhos conhecem a Escritura. Desde os 4 anos de idade, as minhas filhas leem um capítulo da Bíblia por dia. Ah, mas com 4 anos não sabe ler. Não sabiam, mas Viviane lia o capítulo e elas tinham que responder 3 perguntas, num caderninho anotado. E a pergunta era: o que é que o texto da Bíblia diz? Qual foi o versículo que mais te chamou a atenção? E como você aplica isso na sua vida? Todos os dias elas liam um capítulo. Eu lia um capítulo e Viviane também um capítulo. À noite nós nos sentávamos em casa reunidos e uma das pessoas da família era responsável pela devocional da noite. Segunda-feira a Júlia, terça-feira a Maria Eduarda, quarta-feira a Rafaela, quinta-feira a Viviane, sexta, sábado, domingo era o meu dia. E quantas vezes, com 6 anos de idade, depois que começaram a ler sozinhas, a gente sentava na sala e elas ministravam sobre a nossa vida e traziam palavras de Deus para a nossa vida. Depois de um tempo, elas não liam mais um capítulo, mas elas liam 7, 8 capítulos por dia, porque a gente lia a Bíblia durante um ano, continuando preenchendo no caderno. E hoje, a responsável por selecionar as devocionais da minha casa, para nós lermos em família, tem sido a minha filha. Acaba uma devocional, ela já manda o convite de outro: pai, agora nós vamos ler essa devocional. E nós nos encaixamos na devocional. Mas hoje, quando a minha filha senta no banco de uma igreja, e o pastor começa a falar alguma coisa que não está na Bíblia, ela me cutuca e diz: pai, isso não tem nada a ver com o que a Bíblia diz. Não é qualquer um hoje que convence a minha filha a viver um conceito e um princípio fora da Escritura Sagrada. Elas são responsáveis por um grupo pequeno, a mais velha por um grupo pequeno de meninas, as 2 mais novas trabalham no departamento infantil da igreja. E ontem à noite a gente chegou do hotel, daqui a gente foi para o hotel, Viviane fez uma videochamada com ela, elas tinham acabado de chegar de uma programação do dia inteiro da igreja também, cansadas. Ela falou: mãe, eu estou muito cansada. Viviane falou: vai dormir. Ela falou: não posso, eu preciso preparar o resto da escola para as crianças amanhã de manhã. 15 anos de idade, sozinha em casa, poderia dizer: agora eu vou fazer qualquer coisa. Mas ela disse: não, eu preciso preparar o restante da lição para as crianças amanhã de manhã, porque amanhã eu tenho que ir bem cedo para a igreja. Os seus filhos precisam ter uma experiência com Deus, porque isso traz harmonia e paz à sua família. Se você olhar comigo ainda um pouquinho mais a história aqui de Isaac, olha que interessante, o verso 7 ao verso 13. Aliás, o verso 8. Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os 2 continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado,
Abraão construiu um altar e sobre ele amarrou a lenha, amarrou o seu filho Isaque e colocou sobre o altar em cima da lenha. Então estendeu a mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho, mas o anjo do Senhor o chamou do céu e disse: Abraão, Abraão, eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo, não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Verso 13. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres no arbusto. Foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto no lugar do seu filho. A turma mais Nescau vai dizer assim, que absurdo, o menino ficou traumatizado. A turma mais raiz vai olhar para a Escritura e vai entender o seguinte: Isaque teve uma experiência da provisão de Deus com 7 anos de idade, que nunca mais lhe saiu da mente. Isaque entendeu que mesmo que a sua vida esteja em risco, Deus é capaz de prover, de cuidar, de sustentar e de substituir o seu sofrimento por provisão e por cuidado de Deus. Os nossos filhos precisam entender que Deus é o Deus da provisão, que Deus é o Deus que supre, que Deus é o Deus que livra, que Deus é o Deus que muda a história, que Deus é o Deus que faz segundo a sua palavra. E faz todas as coisas boas, perfeitas e agradáveis, como diz Paulo em Romanos no capítulo 12. Mas nós estamos querendo privar dos nossos filhos. Estamos tão preocupados com tudo que o mundo oferece, mas não estamos preocupados em oferecer aquilo que o mundo não tem para os nossos filhos, que é justamente uma experiência com Deus. Alguns dizem assim: Fábio, mas você não pode mandar a sua filha para uma faculdade federal, porque ela vai se perder na faculdade. Por que ela vai se perder na faculdade? Não, porque 85% dos jovens das igrejas que vão para uma faculdade abandonam os caminhos do Senhor. Isso é uma estatística real, isso é pesquisa. E eu sei que isso é verdade, porque 85% desses jovens não tiveram uma experiência real com Deus, tiveram uma experiência religiosa. Ah, meu filho foi criado dentro da igreja. Ser criado dentro da igreja não diz nada. Seu filho precisa ter uma experiência pessoal com Jesus Cristo. E isso começa a partir da sua casa, não a partir da igreja. A igreja é complemento para aquilo que você faz. A minha família vai viver longe da ansiedade do mundo, quando eu tomar o meu papel, quando a minha esposa tomar o papel dela e quando os meus filhos viverem o papel deles. Mas o papel a partir de um encontro real com Jesus. Se você for comigo ainda no capítulo 22, no verso de número 13, o texto diz que Abraão ergueu os olhos e viu o quê? Um carneiro preso pelos chifres aonde? No arbusto. Quem colocou esse carneiro lá? Que carneiro é esse que surge do nada? Onde estava o rebanho? Quem você acha que providenciou que o carneiro agarrasse o seu chifre no arbusto e ficasse quietinho até que Abraão buscasse? Quem você acha que foi? Foi Sara. Sara subiu escondido com Abraão dizendo: meu filho não vai ser sacrificado. E Sara foi e amarrou o carneiro no arbusto. É claro que não. É Deus que providencia tudo aquilo que os nossos filhos precisam. Mas os nossos filhos precisam conhecer o Senhor. Nossos filhos são guardados sim pelas nossas orações, pela nossa intercessão, mas os nossos filhos vão tomar decisões pessoais e ter experiências longe de nós. E se eles não estiverem alicerçados no Senhor, eles vão tomar decisões erradas e vão ter experiências erradas. E quando os nossos filhos tomam decisões erradas, têm experiências erradas, a nossa família entra em crise. Nós vivemos ansiosos e preocupados. Eu vou dar um último exemplo das minhas filhas, não porque são melhores que os filhos de ninguém, mas porque algumas coisas nós começamos a ver como que isso traz paz para a nossa vida. Final de semana passado, Viviane estava em um retiro de mulheres da igreja. E as minhas filhas tinham que ir às 4 da tarde para um encontro de adolescentes, depois às 7 da noite tinha um culto de jovens, e eu levei 2 primeiro mais cedo, depois levei a outra mais tarde, elas ficaram todas juntas no culto de jovens. E a mais velha disse assim: pai, se nós formos lanchar depois do culto, alguém nos der uma carona, nós podemos ir? Eu falei: pode, sem problema. Foram. Deu 9 horas da noite, eu já estava cochilando no sofá, desesperado para dormir. Mas pensando: eu não posso dormir porque eu tenho que buscar as minhas depois do culto.
doido para receber uma mensagem dizendo assim, pai, a gente achou uma carona, sabe? E nada da mensagem chegar. Quando deu 10 horas, a mensagem chegou dizendo, pai, o culto acabou agora. A gente pode lanchar? Nós vamos voltar com a amiga delas. Eu falei, pode, vai com Deus. Corri para a cama e fui dormir. No outro dia, às 7 da manhã, acordei dizendo, será que as minhas já chegaram? Aí fui olhar o telefone, tinha uma mensagem da minha filha, 11h40. Pai, você ainda está acordado? Claro que não, né? Nem respondi, nem tinha visto. Mas sabe o que eu quero te dizer com isso? Quando elas disseram, pai, nós vamos para tal lugar, com fulano de tal, e de lá nós voltamos para casa, eu descansei. Eu disse, elas disseram que vão fazer isso? Elas vão fazer isso. E eu fui dormir. E de manhã, antes que eu acordasse, a mais velha já tinha acordado, já tinha lavado a louça que estava na pia, já tinha preparado as coisas e perguntando assim, pai, a gente vai para o culto agora? Eu falei, graças a Deus, não, nós só vamos à noite quando a sua mãe chegar. Quando os nossos filhos têm experiência com Deus, nós descansamos no Senhor porque sabemos que eles vão fazer daquilo que o Senhor ordenar. Isso traz tranquilidade, isso traz segurança, isso traz conforto para a nossa família. A nossa ansiedade, de verdade, não é por todas as coisas que o mundo tem oferecido e tentado nos oprimir. A nossa ansiedade é gerada pelo medo que nós temos de como família nós nos perdermos, sermos envolvidos por tudo isso. Porque tudo que o mundo oferece é atrativo, parece ser prazeroso e muitas vezes é prazeroso. O nosso medo e a nossa ansiedade é de cedermos à pressão e começarmos a viver fora de um padrão que nós sabemos que é o padrão correto. Mas nós não teremos essa ansiedade quando nós tivermos as experiências pessoais, individuais com Deus, tivermos nosso encontro no sacrifício aqui, no altar para ser sacrificado. Quando nós percebemos que Deus é que provê, que Deus é que responde, mesmo quando a velhice diz que não vai ser possível. Nós vamos entender que quando Deus diz, larga tudo, sai daí, vai para o lugar que eu estou te mandando, e nós saímos, Deus vai providenciando tudo aquilo que nós precisamos no caminho. Que a jornada vai ser sim difícil, que a luta vai ser constante, mas que Ele estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Isso nos livra da ansiedade. Isso permite que a família viva tranquila. Isso permite que a família olhe para o seu dia e diz, nós não temos o que comer, mas nós sabemos que Deus vai prover, porque Ele diz que o justo não mendigará o pão, e o pão chega na nossa casa. Queridos, é isso que nós temos como experiência de Abraão como família. A experiência familiar, mas que é pautada e sustentada pela experiência individual. Pense comigo. A cabeça de Dona Sara, quando Abraão pega o menino pela mão e diz, eu estou indo ali sacrificar. Pensa na cabeça de Sara. O que Sara estava pensando naquela hora? Qual era a crise que Sara estava enfrentando naquela hora? Nenhuma. Nenhuma crise. Porque Abraão estava saindo com o seu filho para um momento de ir sacrificar como tantos outros. Abraão não é louco de dizer para a mãe do seu filho, dizendo, eu estou ali sacrificar o menino. É claro que não. Nenhum de nós iria dizer isso. Olha, fica aqui quietinha, que eu estou indo ali porque eu vou entregar o filho que você tanto quis a vida inteira. Abraão não era tolo, mas Abraão tinha confiança que Deus iria sustentar a sua família. Que se Deus fosse realmente requerer do seu filho, e Abraão foi nessa expectativa, Deus está requerendo do meu filho. Abraão tinha confiança que Deus iria sustentar a vida de Sara, e que Deus iria prover de alguma maneira que o coração de Sara estivesse cheio de paz. Abraão tinha confiança que depois que sacrificar o filho, ele ia voltar para casa e a sua vida iria ser preservada, que Sara não iria matá-lo. Porque Abraão sabia que a sua experiência com Deus iria prover todas as coisas. A nossa família vive a tranquilidade em meio à possibilidade de crise, quando nós vivemos uma experiência real com Deus. A minha pergunta para você nessa noite é, a sua experiência com Deus é real? Como chefe da sua casa, como homem da sua casa, como mulher da sua casa, como esposa da sua casa? A sua experiência com Deus é real como pais,
A sua experiência é real como filho? Porque se não for, a nossa família está em risco. Nossa família não está em risco por um conjunto de leis. A nossa família não vai estar em risco por um sistema político. A nossa família não vai estar em risco por causa da cultura pervertida que o mundo tem vivido. A nossa família não vai estar em risco por causa de conceitos novos que estão sendo implementados. A nossa família vai estar em risco porque nós estamos negligenciando uma vida diante de Deus. A sua experiência com Deus é real, como chefe da sua casa, como mulher na sua casa, como filho na sua casa. Se a sua experiência é real, você pode descansar e confiar naquilo que Deus vai fazer. Se a sua experiência ainda não é real, coloque o seu coração e a sua vida diante de Deus e diz: Senhor, me permita ouvir a sua voz como Abraão ouviu. E me ensina na minha jornada a confiar no Senhor em todas as ações, como Abraão confiou. Perdoa os meus erros, ajusta a minha caminhada, acerta os meus passos, mas não me deixe viver longe do Senhor. E eu tenho certeza que a sua família vai viver em paz, em segurança e livre de qualquer ansiedade. Eu queria orar com você e eu queria pedir a Deus que realmente abençoasse a sua família. Que Deus lhe permitisse ter essa experiência individual, mas essa experiência familiar no altar do Senhor. Mas eu queria que você orasse primeiro pela sua vida e pela sua família. Por isso, feche os seus olhos, fale com o Senhor nessa hora. Peça a Ele que fale também ao seu coração. Peça a Ele que te dê a convicção da experiência com Ele. Que acerte os seus passos, que acerte os seus pensamentos, que ajuste as suas convicções, que esclareça as necessidades de mudança, que te encha de coragem para abandonar aquilo que é preciso ser abandonado, que te fortaleça para resistir às paixões, às ofertas que o mundo tem colocado sobre a sua vida, que te fortaleça para que a busca e o encontro com Ele seja algo comum, corriqueiro, mas que seja também diário. Coloque a sua vida diante de Deus e diz: Senhor, muda o meu coração para que a minha família seja transformada a partir da minha mudança. Ajuste a minha vida para que através da minha vida a minha família seja alcançada. Deus, nós estamos diante do Senhor nessa noite. Gratos porque o Senhor é Deus. Gratos porque o Senhor é soberano. O Senhor é acima de tudo e de todos. Gratos, ó Deus, porque diante da grandeza, do poder e da majestade, santidade e perfeição que só o Senhor tem, o Senhor ainda se relaciona conosco. Obrigado pelo sacrifício de Jesus pela nossa vida. Obrigado porque sem o sacrifício de Jesus nós estaríamos condenados à morte, mas hoje nós temos a possibilidade de sermos resgatados, livres da condenação e vivermos uma vida de plenitude, ó Deus, e de liberdade junto com o Senhor. Por isso nessa noite, ó Deus, nós buscamos a Tua presença, nós buscamos o Senhor e pedimos que a nossa vida seja transformada pelo Seu poder. Não porque ouvimos, não porque vemos coisas desse mundo, mas porque temos sentido, ó Deus, a voz e o agir do Senhor sobre a nossa vida. E por isso, ó Deus, quebranta o nosso coração, abre o nosso entendimento, abre a nossa visão para percebermos, ó Deus, onde nós estamos errando, onde nós estamos duvidando, onde nós estamos, ó Deus, questionando as ações do Senhor. E nos perdoa por esse questionamento, por essas dúvidas, pela falta de fé. Mas nos permite viver, ó Deus, uma experiência nova com o Senhor. Uma experiência que nos posicione como homem, como chefe, como cabeça da nossa casa. Uma experiência que nos permita viver, ó Deus, como aqueles que entendem sim a voz do Senhor e que têm o desejo de conduzir, ó Deus, a nossa família na presença do Senhor. Abençoa, Deus, cada esposa, cada mãe nessa noite também, para que entendam o seu papel, o papel de educar os seus filhos, o papel de orientar os seus filhos, de auxiliar o seu marido, de sustentá-lo nos momentos de dificuldade, de ser fortaleza na vida deles no momento em que estão fracos.
de serem mulheres sábias, que abençoam, que constroem, que somam, que levantam, que têm autoestima o seu marido, o seu esposo, e que os ajuda a entender, ó Deus, que a vida diante do Senhor é a melhor coisa que nós precisamos experimentar. Continua dando a essas mulheres a força que elas têm, a fé, a garra que elas têm desenvolvido no Senhor, e as reveste, ó Deus, de uma nova esperança, de uma nova convicção e de uma nova visão diante do Senhor. Toma os nossos filhos diante do Senhor. Não importa a idade que eles tenham, mas são os nossos filhos. E como filhos nós pedimos que eles tenham a mesma experiência com o Senhor Jesus, que sejam salvos, alcançados, transformados, que sejam perdoados e regenerados, porque o Senhor disse que se nós, ó Deus, acreditássemos no Senhor, nós e a nossa casa seríamos salvos. E nós queremos sim que essa palavra seja para nós e que toda a nossa família esteja no teu altar, porque sabemos que assim, ó Deus, a ansiedade, a preocupação, a dor, a angústia, o sofrimento desse mundo não irá nos atormentar, porque nós estaremos confiados no Senhor. E mesmo, ó Deus, quando toda a tempestade chegar à nossa volta, nós estaremos seguros, porque o Senhor está no nosso barco, e é o Senhor que conduz a nossa família. Por isso, ó Deus, abençoa a nossa família, renova a nossa família, e tenha a nossa família diante do altar do Senhor. É o que nós pedimos no nome de Jesus nessa noite. Amém e amém.